Revista Cultura Espírita, agosto 2015. Artigo central: dos vales do suplício aos picos de luz eterna, Antônio Carlos Siqueira. Pelos caminhos da educação, céu, inferno e a justiça divina, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, o céu e o inferno, Cláudio Conte. Entrevista de agosto, a evolução do conceito de justiça, Joaquim Souza Couto. Crônicas de família, Ana Guimarães, exortação. Destaque para o texto Beleza e Promessa, Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, os Mártires de Lyon. E Yasmin Madeira, no acervo do ICEB, homenagem a Jorge André dos Santos. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto, do livro O Céu e o Inferno, a Moral Divina e a Moral Humana. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, levado ao ar todas as quartas-feiras, né, nesse horário de 12:30, para que você tenha a oportunidade de participar da divulgação, das informações, das discussões positivas, edificantes, referentes à nossa doutrina. Estamos aqui, eu, a Saruí Franco de Moraes, mais o Geraldo Cardoso, que eu convido a fazer a saudação aos nossos amigos. Meus amigos, um bom dia a todos e votos de muita paz. E o Joel Vaz, que com a sua sempre esperada agenda, né, nos possibilita conhecer as novidades, as efemérides do movimento. Né? Efemérides. Amigos queridos, boa tarde. Jesus no coração sempre, sempre, sempre. Estou feliz. Foi inaugurada com grande sucesso mais uma casa espírita na Barra da Tijuca, na Musema. O nome? O Cisco, Casa de Chico Xavier. Foi no princípio do mês passado, com a presença de um conjunto musical maravilhoso, simplesmente maravilhoso, com um repertório especialíssimo. Músicas com letras baseadas nas obras espíritas. Com muito talento, muita beleza mesmo. Um trabalho lindo, especial, criativo e muito talentoso. Casa lotada, com muitos convidados vindos até de Nova Iguaçu, onde se originou a ideia de amigos que mudaram para a Barra fazer lá uma sucursal dos seus trabalhos da Baixada Fluminense. O casal Sidney e Tânia são os responsáveis. Brevemente divulgaremos a programação das atividades. E por falar em casas espíritas, eu recebi um informativo Elo Fraterno Panorâmico, que é editado pelo querido amigo Décio Bressanin. O boletim de agosto é impressionante, a quantidade de casas espíritas espalhadas pelo mundo todo com o nome de Chico Xavier. E também, claro, com outros grandes nomes do movimento espírita brasileiro, como o Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, André Luiz, Meimei, entre os outros. Um mundo enorme. Na Europa, por exemplo, em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Áustria, Alemanha, Finlândia, Dinamarca e até em Tóquio, no Japão, com o nome, essa de Tóquio, tem o nome de Cantinho do Chico Xavier. E com um roteiro de palestras, por excelência, palestrantes brasileiros, como Ana Guimarães, claro, Divaldo Franco, que é hors concurso em todos esses momentos. Nos Estados Unidos, Miami, Nova York, Nova Jersey, e mais de 20 cidades, também com roteiros de palestrantes brasileiros. Que coisa bonita, né? Impressionante. E em quase todos os países da América do Sul tem 1, 2, 3 casas, enfim. E no Brasil estima-se hoje com mais de 5.000 casas espíritas. E deve ter muito mais, porque muitas não são filiadas aos conselhos regionais. É isso mesmo. É impressionante, né? São Paulo é um negócio, parece que todas aquelas cidades, são 750 cidades do interior de São Paulo, todas pontuando 1, 2, 3 casas, com seminários, com atividades fraternas. É
o movimento espírita, eu acho que essa chegada do terceiro milênio aí está mexendo com a moçada. Beleza. E se voltando, né, para a doutrina. Né? Impressionante. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, o grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci, que fica ali no Shopping da Gávea, terá uma reunião hoje às 7h30, com entrada franca, e o nosso palestrante é o Dr. Bellini, nosso psicólogo fantástico, sempre muito brilhante. Muito bem. E o Humberto, que é o diretor de divulgação da Tenda dos Irmãos do Oriente, que fica ali na Rua da Matriz 79, em Botafogo, convida a todos, para conhecer a belíssima programação de atividades já para esse segundo semestre, que marcam a inauguração, inclusive, do novo Salão Teatro para espetáculos, espetáculos musicais, etc. A Associação Espírita Obreiros do Bem, mantenedora do Hospital Espírita Psiquiátrico Pedro de Alcântara, também convida para o seu calendário de atividades. O endereço é Rua Santa Alexandrina, 667. Eu espero vocês lá. Uma tarde cheia de paz e de luz, e continuem com o Geraldo e o professor Assaruí, nosso diretor. Bem, Geraldo, então, depois da riqueza das informações do Joel, nós vamos agora às perguntas. Interessante, Assaruí, que né? Esse aspecto frisado pelo Joel, da proliferação de casas espíritas, também se nota aqui o interesse dos ouvintes pela parte técnica da doutrina, ultimamente, né? O estudo da mediunidade. É o que acontece também aqui com o nosso ouvinte Sérgio Luiz Anata, de Volta Redonda, por via internet. Existe a incorporação de espíritos? Pois é, exatamente, a doutrina tem uma parte que ela é essencialmente teológica, mas tem uma parte importantíssima que é exatamente onde pegou o tripé da ciência, onde os fenômenos, as situações têm que ser descritas e explicadas através de uma visão científica. E nessa hora, muitas vezes, os nossos amigos, os nossos confrades, né, eles muitas vezes não têm aquela facilidade de poder entender exatamente como isso funciona. Isso já é difícil de explicar. Você está dando palestra na casa espírita, você imagina num programa radiofônico, você com limitações de tempo e de espaço e até mesmo de recurso didático, você poder explicar isso. Mas a gente faz aqui um esforço para poder unir esse tripé da filosofia, da ciência e da religião, né? Então ele pergunta se existe incorporação dos espíritos. Olha, no sentido direto do termo incorporação, né, não existe incorporação, pois nenhum espírito conseguiria tomar o corpo de outra pessoa, assumindo o lugar de sua alma. O que ocorre é que o médium e o espírito que se comunicam, eles se comunicam mente a mente, dando a impressão de que o médium tem um espírito incorporado. Na mediunidade equilibrada, o médium tem um maior controle de sua faculdade e o fenômeno mediúnico acontece mais a nível mental. Nos processos obsessivos graves, né, doenças mórbidas causadas por espíritos inferiores, onde a mediunidade está perturbada, podem ocorrer crises nervosas. Observadores de pouco conhecimento podem achar que um espírito mau apoderou-se do corpo do enfermo. Foi esse fenômeno que deu origem às práticas do exorcismo, realizadas por outras religiões. No Espiritismo, não se pratica o exorcismo, mas sim a prática de oração e doutrinação. Então, o que de fato ocorre é que o espírito comunicante projeta o seu pensamento sobre o médium, e este, através de recursos de sua própria estrutura mental, recebe e decodifica o pensamento do espírito e o transforma, né, em voz ou escrita, dependendo do caso. Então, na verdade, é por isso que Kardec recomenda, e a gente sempre no programa fala, repete, é necessário, é importantíssimo o estudo, a compreensão do fenômeno. Não só ler e estudar o livro dos médiuns,
mas também o Livro dos Espíritos e toda a literatura complementar importantíssima. Hoje em dia existe uma literatura extensa de médicos, de cientistas falando exatamente sobre o processo da mediunidade, né? Então, a palavra incorporação, ela veio do passado. Mesmo na época de Kardec, não existia um termo. Hoje em dia a gente fala em projeção mental, mas naquele tempo eles não falavam muito nessas coisas e nem entendiam muito bem. Então, a palavra incorporação, ela foi a que melhor ficou adequada para isso. Mas, hoje em dia, quando a gente fala de incorporação, a gente está usando apenas um termo tradicional, mas ele não reflete a realidade das coisas, né? O correto seria a forma de manifestação, psicofonia ou psicografia. É isso mesmo. Até porque é por isso que o Sérgio Felipe de Oliveira, lá de São Paulo, um eminente médico e cientista da USP, né, da Universidade de São Paulo, ele tem estudos profundos, ele tem uma tese de doutorado, inclusive, sobre isso. Então ele explica perfeitamente como é que funciona esta projeção. Ela vai... Aí é que entra uma interface entre o processo magnético da transmissão do pensamento e o processo fisiológico dos órgãos do indivíduo recebendo aquilo e transformando aquela projeção em sinais elétricos no cérebro, que podem ser então a psicografia, pode ser a psicofonia, né? Tem estudos muito interessantes sobre isso. Nós não podemos entrar muito nesse detalhe aqui, mas isso aí é mais ou menos assim. O doutor Frutuoso, lá do da Casa São Luís, né? Tem um trabalho belíssimo de mediunidade e de materialização, um livro perfeito. O Pastorino, com técnicas da mediunidade. Maravilhoso. Sim, Geraldo, vamos lá. A segunda pergunta do nosso ouvinte: tenho bastante dificuldade para definir a diferença entre clarividência, vidência, audiência, clareaudiência e dupla vista. Olha. Ele entra na parte técnica. Vai complicar um negócio pra gente aqui. Né? Olha, a vidência e a clarividência são essencialmente espirituais. Trata-se da visão que o próprio espírito encarnado tem do mundo invisível. Não há interferência de espíritos. E por isso não deveria, segundo Allan Kardec, ser considerada mediunidade. Mas, para fins de classificação, ela é tida como mediunidade. Mesmo nos casos em que um espírito amigo mostra um quadro projetado no ambiente astral, ainda assim é o médium quem vê essa imagem. Não passa pelo médium, é uma pessoa ao lado a ver. Há ajuda na formação do quadro, mas não na visão propriamente dita. Vidência é a faculdade em que o médium tem a percepção de uma situação que está localizada e ocorre naquele local. Clarividência é a mesma faculdade, mas com um alcance mais profundo, podendo estender-se no espaço e, em alguns casos, no tempo. Assim, pela clarividência, é possível ao médium observar situações que estejam ocorrendo em longas distâncias, ou até mesmo no passado ou em um futuro imediato. Nós não podemos nos esquecer de um texto bíblico do Velho Testamento, em que Isaías foi um profeta que teve a peculiaridade, isso ficou registrado na Bíblia, de enxergar coisas que estavam fora do alcance das demais pessoas. Ele era um profeta respeitadíssimo por isso. Então o Isaías, ele projetou a queda do Templo de Jerusalém, ele fez uma série de visões, inclusive ele teve uma visão que seria uma guerra do futuro, onde ele via pássaros de ferro despejando ovos de fogo. Imagina você. Como é que ele ia explicar que eram aviões lançando bombas? Para ele eram pássaros de ferro vomitando, né, soltando ovos de fogo. Né? A dupla vista é a clarividência acompanhada da projeção do espírito no mundo astral. Trata-se do chamado desdobramento. Entendemos a mediunidade de audiência como aquela em que a voz aparece na intimidade do ser, é a voz interior. A clareaudiência é diferente por tratar-se de uma voz clara, uma voz exterior.
Então, por aí vocês veem a dificuldade da gente poder passar isso para os ouvintes num programa radiofônico. Mas eu tenho absoluta certeza que todos estarão voltados para a curiosidade de entender como é que isso funciona, e isso vocês vão encontrar na literatura, que é muito farta e muito bem colocada nesse sentido. Muito bem. E a terceira e última pergunta do nosso ouvinte Sérgio Luiz. O que é ideoplastia? Ainda bem que são 3 perguntas por ouvinte, hein, João? Senão... Bom, ideoplastia é um fenômeno de transfiguração que pode acontecer durante as manifestações dos espíritos. Quando a influência do desencarnado é muito intensa, junto ao campo psicossomático do médium, o campo psicossomático do médium é aquele campo de atuação magnética em que ele se envolve, né? Ele poderá assumir algumas feições do comunicante. Esse fenômeno já foi observado inúmeras vezes, e o observador não precisa ser médium. Basta observar o médium e perceber que por alguns segundos a fisionomia dele fica muito próxima daquela que o espírito comunicante tinha. Essa transfiguração pode induzir que houve uma incorporação do espírito comunicante, mas não é o que acontece. Como foi dito há pouco, o envolvimento fluídico do comunicante é de tal forma intensa em volta do médium que ocorre uma situação parecida com os casos de efeitos físicos, onde os fluidos do ectoplasma acabam por moldar a forma espiritual ali presente. Quanto à transfiguração, o mais espontâneo, o mais incrível fenômeno que nós conhecemos é exatamente a transfiguração do Cristo, em que ele foi o processo do Monte Tabor, em que houve a transfiguração dele, né, para Moisés e alguns profetas diante dos seus discípulos, né? O processo de transfiguração ele ocorre muitas e muitas vezes. Nós temos relatos daqueles chamados santos da Igreja Católica, as visões de Fátima, e um santo também ficou conhecido por ele ter ido atender o pai que estava desencarnando lá na Itália. Santo Antônio de Pádua. Que, por sinal, é xará do nosso querido Toninho aqui, né? Então, esses casos todos ocorrem, né? E com uma frequência até certo ponto conhecida, né? Bem, amigos, aqui ficamos nós mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, com o bloco do nosso Cultura Espírita, nosso bloco daqui, né? Vai haver a continuidade depois do intervalo, vai haver continuidade com o Internet do Bem, com o querido Geraldo Cardoso. Muito obrigado, um bom dia para todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem selecionou para hoje uma mensagem cujo tema é Bênçãos de Luz. Geralmente, perdidos em nossos problemas, não temos tempo sequer para meditar sobre as graças constantemente recebidas e fixamos-nos somente nas negatividades. Muitas vezes, temos mais a agradecer do que a pedir e não nos damos conta disso. Isso é fruto de nossa visão negativista, causada pelo nosso egoísmo, que deve ser combatido. A mensagem de hoje procura dirigir-nos para uma atitude otimista diante da vida. Vejamos o seu texto. O Criador nos recorda que as bênçãos se contam pela maneira segundo a qual escolhemos vê-las. Qualquer coisa que traga um sorriso a teus lábios, alegria ao teu coração ou ligeireza ao teu passo é uma bênção. Qualquer coisa que faça a tua vida mais cômoda, diminua o peso de tua carga ou traga calor ao teu lar, é uma bênção. Qualquer coisa que apoie o teu corpo, aumente tua resistência ou abra teu coração, é uma bênção. Qualquer coisa que te faça enxergar mais profundamente, expanda a tua compreensão ou aumente tua compaixão, é uma bênção. Qualquer coisa que coloque à prova a tua força, fortaleça teu compromisso
ou te obrigue a crescer, é uma bênção. Que a bênção da luz seja contigo, a luz exterior e a luz interior. Que a santa luz do sol brilhe sobre ti e aqueça teu coração até que ele resplandeça como um grande fogo de turfa, e assim o forasteiro, tanto quanto o amigo, possa vir e nele se aquecer. Que a luz brilhe dentro de teus olhos como candeia colocada na janela de tua casa, oferecendo ao peregrino um refúgio na tormenta. E que a bênção da chuva suave e boa, seja contigo. Que ela tombe sobre tua alma, para que as pequenas flores todas possam surgir e derramar suavidade na brisa. Que a bênção das grandes chuvas seja contigo, caindo em tua alma para lavá-la bem lavada, nela deixando muitas poças reluzentes, onde o azul do céu possa brilhar, e às vezes até mesmo uma estrela. E que a bênção da terra redonda, seja contigo. Que sempre tenhas uma saudação amiga aos que passam por ti ao longo dos caminhos. Que a terra seja macia debaixo de ti quando nela repousares, cansado, ao fim do dia. E leve ela descanse sobre ti quando no fim teu corpo for colocado debaixo dela. Tão leve ela descanse sobre teu corpo, que a tua alma cedo se liberte, livre e leve, a caminho de Deus. E agora o Senhor te abençoe, dando-te saúde, felicidade e muitos anos de vida focada no bem e na paz. Com todo o seu imenso amor e bondade, o Senhor te abençoe. Meus amigos, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma semana de sucesso em todos os setores de atividade e progresso espiritual, mediante a prática do bem e resistência ao mal. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. No próximo sábado, na parte da manhã, você sabe e conta, sempre com Silvio Portugal, colaborador dos mais preciosos do nosso ICEB. Ele estará estudando doutrina espírita no primeiro tempo e também mediunidade, com Silvio Portugal, de 10h30 às 12h30. Altamiro Rocha, grande colaborador do ICEB, Esperanto Básico 2, de 9 horas às 10h30. E Esperanto Básico 1, de 10h30 às 12 horas. Das 14 horas até as 17 horas, estaremos com uma atividade especialíssima no nosso ICEB. Estaremos comemorando 99 primaveras de Jorge Andréa dos Santos. Estaremos com o nosso médico expositor espírita José Henrique Rubim e o tema será Vida é Obra de Jorge Andréa, comemoração dos 99 anos de Jorge Andréa dos Santos. Você é o nosso convidado. Esteja conosco no próximo sábado, dia 15 de agosto. Dentro deste fato, o destaque da Revista Espírita, para nós, será também a homenagem a Jorge Andréa dos Santos. A coluna, que está toda apresentada com tamanho carinho na nossa Revista Cultura Espírita de agosto, nós vamos apresentar a você um trecho desta belíssima coluna aonde Jorge Andréa dos Santos é homenageado na nossa Revista Cultura Espírita de agosto. Jorge Andréa completa 99 primaveras neste mês de agosto. Ele reúne as melhores condições
do cientista e do religioso. É caso raro. Pesquisador, a partir de hipóteses de trabalho, como por exemplo a cartografia da psique, a partir dos canais do psiquismo, a visão das ondas mentais, justificando a comunicação do inconsciente para o consciente, as forças criativas do psiquismo, a partir dos núcleos da psissexual, os hologramas nos registros psíquicos, o mecanismo reencarnatório, a trajetória do princípio espiritual na Terra, dentre outros assuntos. Dizem os bons espíritos que Jorge Andréa trabalha na espiritualidade enquanto seu corpo físico descansa. Em pesquisas que reúnem Jung, Joana de Ângeles, além de vários estudiosos que trazem ao planeta progressivamente conhecimentos que ajudarão a humanidade a praticar a arte de ouvir para um melhor entendimento da criatura humana no mundo melhor que virá. Jorge Andréa publicou mais de 400 textos científicos, escreveu 26 livros que são lidos e estudados no mundo todo. Tivemos o privilégio de estar no exterior e vimos a relevância com que é citado e o cuidado dos estudiosos que entendem seus ensinamentos. Parabéns, mestre Andréa. Você sabe que o Instituto de Cultura Espírita ocupa parte do abrigo Teresa de Jesus. Anote o nosso endereço, Rua Ibituruna 53, Maracanã. O nosso telefone, 2224-1060 ou 2224-0736. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.